Olá, professor Gustavo aqui. Vamos resolver algumas questões sobre teorias evolutivas. A primeira questão, uma frase clássica que diz: nenhum dos fatos definidos da seleção orgânica, nenhum órgão especial, nenhuma forma característica ou distintiva, nenhuma peculiaridade do instinto ou do hábito, nenhuma relação entre as espécies. Nada disso pode existir a menos que seja ou tenha sido alguma vez útil aos indivíduos ou às raças que os possuem. Essa é uma frase dita por Alfred Wallace. E o texto acima é uma defesa intransigente de qual princípio? Então, a teoria de Darwin, hoje ela já é chamada de teoria de Darwin-Wallace, porque esses dois pesquisadores juntos desenvolveram a ideia da seleção natural. Historicamente, não foi unicamente Darwin quem propôs a ideia da seleção natural. Alfred Wallace, contemporâneo, também o fez. Hoje nós falamos que é a teoria de Darwin-Wallace, ok? Então, letra A. Na segunda questão, coloco 3 tópicos para analisar a qual teoria cada um pertence. Observe as explicações evolutivas abaixo relativas a diferentes seres vivos. 1. Os peixes cavernícolas são cegos pelo fato de terem seus órgãos visuais atrofiados, em virtude de viverem na ausência de luz. Essa expressão, esse exemplo, ele é claramente lamarquista. Peixes cavernícolas que moram em regiões abissais onde a luz não alcança. Essa expressão diz que a ausência da luz induziu a perda do sentido visual. Então, essa é uma expressão lamarquista, tá? Onde o desuso de um órgão, o desuso de um comportamento, o desuso de uma estrutura, o atrofiou. Ok? 2. O aparecimento da resistência dos micro-organismos aos antibióticos ocorre porque a seleção dos micro-organismos resistentes aos antibióticos, que se multiplicam enquanto suscetíveis morrem. Essa é uma expressão de cunho darwinista, que está aplicando a teoria da seleção natural. A resistência a um tratamento, a resistência a um medicamento, ela ocorre pela seleção dos organismos resistentes. Estes organismos resistentes àquela dosagem de medicação se multiplicam enquanto suscetíveis caem a sua população naquela região. Que, no caso, pode ser um indivíduo, um corpo. E isso é uma expressão darwinista. 3. A característica musculatura desenvolvida por um halterofilista deverá ser transmitida aos seus descendentes. Essa é uma clássica alusão à teoria do uso e desuso e à herança dos caracteres adquiridos. Esses são 2 conceitos da teoria lamarquista, ok? Então, uma mulher grávida, ela deveria ir à academia, um treino pesado, na medida que ela possa aguentar, pois dessa forma a criança também nasceria com a musculatura desenvolvida. Isso não acontece, apesar disso ter sido muito comum até o final da década de 1980. As pessoas faziam isso, pois elas acreditavam realmente que conseguiriam passar aquela massa muscular para o feto, mas hoje está totalmente em desuso, não se adequa mais. Então, o item correto é a letra B, apenas 2 está de acordo com Darwin. 3. Numa certa área, um agricultor cultivava verduras de onde obtinha alta produtividade. Após certo tempo, a plantação foi infestada por uma espécie de inseto praga e o agricultor foi orientado a usar inseticida. Nas primeiras aplicações, a população de insetos foi drasticamente reduzida. Com o uso prolongado do veneno, o agricultor observou que poucos insetos morriam e que a população desses insetos aumentava progressivamente.
Baseando-se neste relato, é correto afirmar que a população de insetos sofreu mutações que a tornou resistente. Os insetos sobreviventes eram resistentes e se reproduziram, predominando na população. Os insetos que morreram eram incapazes de sofrer mutações. Os insetos que morreram sofreram mutações letais causadas pelo inseticida. E os insetos sobreviventes adquiriram resistência ao inseticida, aumentando sua população. Essas 5 letras remetem a vários tópicos que você já estudou, teoria lamarckista, teoria darwinista, e também aparece o termo mutação. Esse termo mutação vai ser o conteúdo que você vai ver logo depois de ideias evolutivas e evidências evolutivas, mas eu já trouxe para que você consiga inserir essa informação. Não vai mudar muito, tá? Até porque hoje a nossa tecnologia, a gente já imagina a mutação agindo na seleção natural. Então, nós vamos ver a teoria sintética da evolução, também chamada teoria moderna da seleção natural, onde, nos conceitos de Darwin, os cientistas mais modernos inseriram a ideia da mutação, ok? Então, como você já viu mutação na genética, você pode inferir já a resposta aqui, ok? A letra B é a que melhor se encaixa no fenômeno que está acontecendo nesse exemplo. Os insetos sobreviventes à aplicação do inseticida, eles já apresentavam a resistência àquela dosagem que foi aplicada. Eles sobreviveram enquanto os suscetíveis, que não tinham essa resistência, resistência genética, de produção de substâncias ou de comportamentos que o faziam evitar o inseticida. Okay? Então, os sobreviventes, eles podem advir tanto de uma resistência bioquímica como de uma resistência comportamental. Esses sobreviventes ficaram naquela região enquanto os suscetíveis morreram, eles tiveram espaço, alimentos suficientes para se reproduzir e com o avanço das gerações, eles foram predominando na população comparado aos outros. Perceba, nem todos os suscetíveis morreram de uma vez. Eles ainda morrem, como o texto diz, pois a população deles está bem menor, mas eles não foram extintos daquela área. Isso é o que realmente acontece. É muito difícil você eliminar 100% de todos os suscetíveis. Nem sempre o inseticida chega, nem sempre o inseticida que chega está na concentração de dosagem letal. Então, há todo um processo, tá? Não é imediato. Aplica-se o medicamento, aplica-se o inseticida, pronto. Vai ocorrer a seleção natural como a gente imagina, cadenciado. Ok? Então, a letra B. E, por último, a quarta questão. Essa é uma questão do Enem. O ambiente afeta a forma e a organização dos animais, isto é, quando o ambiente se torna muito diferente, produz ao longo do tempo modificações correspondentes na forma e organização de animais. As cobras adotaram o hábito de se arrastar no solo e se esconder na grama, de tal maneira que seus corpos, como resultado de esforços repetidos de se alongar, adquiriram um comprimento considerável. O trecho citado foi transcrito da obra Filosofia Zoológica de um famoso cientista evolucionista. Assinale a alternativa que contém, respectivamente, a ideia do texto e o nome de seu autor. Então, esse texto está inserido no Filosofia Zoológica. Só pelo nome da obra você já deve inferir quem a escreveu. Tá? Assim como a origem das espécies é o nome da obra semiótica do Charles Darwin, Filosofia Zoológica pertence a Lamarck, Jean Lamarck. A ideia que ele transmite é a herança dos caracteres adquiridos. As cobras, ao se arrastarem, tentaram tornar o seu corpo mais adaptado ao solo e às estruturas que elas estavam utilizando.
Essa tentativa foi de geração em geração, foi atrofiando seus membros, seus apêndices, encurtando-os, atrofiando-os. Por isso que hoje as cobras não têm membros superiores nem inferiores, e ao visualizar o esqueleto, você encontra fragmentos ósseos que podem remeter a uma antiga presença de membros. Essa era a ideia que o Lamarck utilizava para reforçar sua teoria. Nós já vimos que ela não contempla a veracidade da natureza, não pode ser que ela não está correta, que aquela época foi uma explicação plausível. Hoje, com a nossa tecnologia, nós vemos que não corresponde ao fenômeno da natureza. O que ele explicou não corresponde a um fenômeno da natureza. Ele teve sua parcela de importância ao trazer a discussão sobre evolução, a dar uma ideia factual da tecnologia da época, utilizando a tecnologia da época, mas hoje a que mais se adequa é a ideia da seleção natural de Charles Darwin. Bons estudos.